alma tem sossego, que é fonte de salvação. Nele eu encontro a paz. Vamos nesse silêncio profundo, aí no nosso monte, no nosso lugarzinho escolhido para esse momento especial, para esse momento de encontro com a nossa essência, para esse momento de encontro com o nosso Deus, com o nosso Criador. Vamos aproveitar esse momento para rezarmos pelas pessoas que confiam, que pediram, que confiam em nossas orações. Queremos trazer presente todas as vítimas da pandemia, as pessoas que ainda estão internadas, as pessoas que estão se recuperando em casa, rezar pelas pessoas que têm câncer, rezar pelas crianças, sobretudo as que estão fazendo tratamento de saúde. Queremos trazer presente os casais, todos os casais, trazer presente para a nossa oração, todas as nossas necessidades, todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho da liturgia de hoje, que está em Mateus, capítulo 23, do versículo 1 ao 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os doutores da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imite as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam no ombro dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos outros. Vejam como eles usam faixas largas na testa e nos braços, e como põem na roupa longas franjas com trechos da escritura. Gostam dos lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de que as pessoas os chamem de mestre. Quanto a vocês, nunca se deixem chamar de mestre, pois um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Na terra, não chame a ninguém de pai, pois um só é o Pai de vocês, aquele que está no céu. Não deixe que os outros chamem vocês de líderes, pois um só é o líder de vocês, o Messias. Pelo contrário, o maior de vocês deve ser aquele que serve a vocês. Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. Qual é o erro básico dos fariseus, dos doutores da lei? Dizem, mas não fazem. Jesus aqui, é interessante observar que Jesus aqui ele se dirige à multidão e aos discípulos. Ele faz uma crítica, né, aos fariseus e aos escribas, né, os entendidos da lei, os perfeitos, os puros, né? Então, o motivo do ataque é a incoerência entre a palavra e a prática. Então, Jesus reconhece, o texto diz, né? Jesus reconhece a autoridade e o conhecimento dos escribas, porque eles realmente conheciam a lei, né? Estão sentados, quando Jesus diz, eles estão sentados na cátedra de Moisés, né? Por isso, observai o que eles mandam. Jesus vai dizer para o discípulo e para a multidão. Observai o que eles mandam, mas não imitai as suas ações, pois dizem, mas não fazem.
Qual é e esse erro básico, ele se manifesta de várias maneiras. Os escribas impõem leis pesadas ao povo, né? Eles conhecem as leis, mas não as praticam nem usam o seu conhecimento para avaliar a carga para avaliar, né, a carga aos ombros do povo, né? Fazem tudo para serem interessantes. O texto traz claramente que eles fazem tudo para serem vistos e elogiados. Usam roupas especiais, né, de oração. Gostam dos primeiros lugares, né? Gostam dos lugares de honra e das saudações em praça pública. Interessante, parece que a gente está vivendo muito isso, né, hoje, né? Então, que eles querem ser chamados de senhor, de doutor e etc. Ora, se há uma coisa de que Jesus, a gente sabe disso, né? Se tem uma coisa que Jesus não gosta, é de fachada e de aparência que enganam. Não adianta querermos vivermos porque Jesus não suporta querer viver de aparências, né? De fachada, de aparência. Então, como deve ser? Cabe a pergunta: como deve ser uma comunidade de cristã, uma comunidade de pessoas batizados, né? Todas as funções comunitárias devem ser assumidas como um serviço. Todas as funções, todas as pastorais, movimentos, todas as funções devem ser assumidas como um serviço. O maior entre vocês será aquele que serve. E ninguém deve chamar de senhor e doutor. Ninguém, né? Pois a comunidade de Jesus deve manter, né? Deve alimentar não as diferenças, mas sim a fraternidade. Todos somos irmãos. Todos somos irmãos. E todos nós merecemos, né, ser bem tratados. Porque nós corremos muito risco, né, de tratar umas pessoas bem só porque ela tem uma função, né? E tratar outras pessoas só porque não tem, né, não tem nenhuma função na igreja, sei lá onde, na comunidade, daí a gente começa a desprezar, né? Então, essa é a lei básica. Qual é a lei básica? Vocês todos são irmãos e irmãs, né? A fraternidade, ela nasce da experiência de que Deus é Pai, de que Deus é Pai, e que faz de todos nós irmãos e irmãs. Aquele que se exaltar, termina o evangelho dizendo, aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Portanto, o convite é nos tratarmos como irmão. E tem uma outra coisa, né, que Jesus, eu já até falei, que Jesus não suporta, né, é viver de aparências, e também eu falo uma coisa, mas vivo outra, né? Eu falo uma coisa, eu falo de amor, eu falo de respeito, mas na prática mesmo falto com respeito, né? Me falta o amor, né? Eu falo do perdão, mas eu não consigo perdoar na prática, né? Na prática não consigo perdoar ninguém. Então, a fala tem que estar de acordo com a ação, né? A prática e a ação tem que andar junto, né? Às vezes a gente se comporta bem parecido com os fariseus e não com Jesus. Porque Jesus, ele fazia, né, o que ele falava, ele também praticava, né? Os fariseus faziam o contrário. Pelo contrário, né? Fazia bem o contrário. Colocava fardos pesados nas costas do povo, né? Nos ombros do povo. Mas ele mesmo, como diz o Evangelho, eles mesmo não levantavam nem um dedo para ajudar. Por isso, nesse dia de hoje, meu irmão, é bom a gente refletir sobre a nossa, né? Sobre a nossa atitude, né? Sobre as nossas atitudes perante a comunidade, mesmo na família, no nosso trabalho, né? Se realmente eu vivo o amor, como nós já falávamos no Evangelho de ontem, né? Como nós refletimos no Evangelho de ontem. É necessário viver o amor também ali na comunidade. Ou seja, cuidar das pessoas, tratar bem as pessoas, né? Ajudar as pessoas, não colocar um fardo maior em cima nos ombros das pessoas, né?
sobretudo das pessoas mais simples, das pessoas mais humildes. Essas pessoas precisam ser melhor acolhidas, né, em nossa comunidade, nas comunidades, né, na nossa igreja, né, na nossa igreja. Porque às vezes a gente faz muita coisa, mas sempre para aparecer. Até colocamos roupas lindas, bonitas, enfeitadas, que parece mais uns reis e umas rainhas, né? Com tanta enfeite, né? Mas, no entanto, não somos capazes de amar. Que o Senhor Jesus, nesse dia de hoje, Ele nos conceda essa graça, né? A graça da coerência, né? Da coerência entre a prática e a palavra, e a nossa fala. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.